E agora podemos, então, dar início ao primeiro módulo, a conferência deste evento, convidando, então, aliás, o módulo 2, me perdoe, fazendo parte a aula inaugural, Dr. Ricardo Gelman, que falará do embrião, ela e cuidados holísticos. Ele é coordenador do Núcleo de Medicina Antroposófica e secretário do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da NUMEP da Unifesp. Dr. Ricardo? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Deixa eu só localizar a apresentação aqui. Então, é uma grande honra participar desse 9º simpósio de esclerose lateral amiotrófica. Minha primeira participação, comecei minha parceria nessa área de medicinas e práticas integrativas com o professor Cari, lá na Unifesp, onde eu tenho minha formação. E eu vou falar um pouco de uma perspectiva de desenvolvimento do ser humano para abordar essa questão da ela, como é que a gente pode pensar em contribuições dessa compreensão. Pode passar. Você pode passar para mim? Então, primeiro eu gostaria de dizer que, dentro da perspectiva moderna de desenvolvimento humano, nós podemos considerar que toda a fase de desenvolvimento corporal, ela, na verdade, recapitula o desenvolvimento de toda a filogênese. Ou seja, a nossa fase espermatozoide corresponde à fase protozoária. Ou seja, o espermatozoide tem uma morfologia semelhante ao protozoário. Então, dentro desse slide, está se mostrando que desde do nosso espermatozoide, essa primeira célula, até o desenvolvimento mamífero, a gente vai desenvolvendo 3 níveis de organização do corpo em termos de eixos de desenvolvimento. Ou seja, primeiro se desenvolve o ventral dorsal, depois cima e embaixo, que é a metameria, e depois o lateral direito e esquerdo. Então, esse desenvolvimento que vai acontecendo do ponto de vista ontogenético, ou seja, o desenvolvimento do embrião e do feto, ele acontece ao longo de toda a evolução. Próximo. Então, por exemplo, essa é uma imagem de um coelenterado. Vocês percebam que é bem parecido com um intestino envolto numa membrana, nadando dentro d'água. É uma fase de desenvolvimento que já aconteceu na evolução. Próximo. Depois que nós nascemos, vamos passar, durante o primeiro ano de vida, por uma recapitulação do desenvolvimento neurológico dos vertebrados. Ou seja, o recém-nascido, quando se movimenta, ele se movimenta como um peixe. Com 3 meses, sustenta a cabeça como um anfíbio. Com 7 meses, a gente engatinha como réptil. Com 8 meses, engatinhamos como mamífero. Com 11 meses de vida, ficamos de cócoras, que é uma postura primata, até 1 ano de idade, ter a postura ereta. Então, todo esse processo de recapitulação do desenvolvimento, ele não é só na vida pré-natal, mas também na vida pós-natal. A gente pode dizer que na fase de 7 meses, a gente desenvolve uma área do sistema nervoso que equivale
a área reptiliana. A gente está vivendo uma fase reptiliana, onde as funções cognitivas mais primitivas, como a esfera da vontade pura, se desenvolvem. Só perto dessa fase de 8 meses, um mês depois, é que a gente entra nessa fase mamífera, que corresponde ao desenvolvimento do sistema límbico, essa fase mamífera que tem sentimentos muito mais intensos. E só perto de 1 ano, depois que a gente adota a postura ereta, que começa o desenvolvimento dessas áreas dos cérebros mais novas, corticais. Então a gente pode dizer que essas 3 áreas do cérebro, que é o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o neocórtex, eles correspondem a fases evolutivas que vão precisar de 1 ano para poder se atualizar em termos motores. Próximo. De tal forma que a gente pode dizer que o cérebro humano ele tem 3 regiões. Uma região reptiliana, essa parte mais do hipocampo, essa região mais inferior. A região límbica, que é o nosso cérebro mamífero, ou seja, quem desenvolveu o sentimento evolutivamente foram os mamíferos, e a gente tem essa etapa. E depois o neocórtex é a fase, corresponde à área mais nova do desenvolvimento. Próximo. Existe um estudo também muito interessante avaliando a evolução dos hominídeos. Hominídeos são aqueles grupamentos de mamíferos que não são nem primatas e nem seres humanos. São chamados hominídeos. Estão entre esses 2 momentos do desenvolvimento. O que vai acontecendo ao longo da evolução, desde o Homo de Pentegantrophe, passando pelo Homo africans, Neandertal, Homo sapiens? O crânio vai se expandindo e a face vai encolhendo. Hoje em dia a gente não tem nem espaço para os sisos. Vocês sabem disso, né? Os sisos hoje em dia já nascem até hipoplásicos diminuídos, porque está vendo essa evolução. Então a gente pode dizer que nesse caminho de desenvolvimento, o cérebro vai assumindo um papel muito importante, especialmente na área pré-frontal, é o que nos diferencia dos macacos, mas a face e uma série de coisas vão reduzindo, os sentidos vão reduzindo. Essa área pré-frontal, nos mamíferos, correspondia ao rinencéfalo, o cérebro que cheira. Então a gente perde o olfato, ganha inteligência. É uma boa troca, né? Concordam? Perdemos o olfato, ganhamos inteligência. Pode passar. Evolutivamente, então, o crânio vai aumentando. Pode passar. Então, nós temos uma vontade reptiliana, um sentimento límbico e um pensamento cortical. Pode passar. Podemos dizer que nos primeiros 3 anos de vida, a gente adquire características de desenvolvimento que são muito mais intensas do que dos 3 aos 90 anos de idade. Porque esses 3 anos de desenvolvimento equivalem a milhões de anos evolutivos. Né? Pode passar. Então, vamos fazer agora um zoom para dentro do desenvolvimento do sistema nervoso na fase embrionária, para a gente poder fazer umas correlações. Então, primeiro existe todo esse trabalho de cooperação dos espermatozoides, não é competição, mas de cooperação para ver a fecundação. Próximo. Até que o pai e a mãe geneticamente estão representados no embrião, nesse momento. Pode passar. Que vai se dividir. Pode passar. Até chegar a uma fase estável, que é a mórula. A mórula tem as células tronco embrionárias, porque cada uma dessas células pode se diferenciar em qualquer tecido do corpo. Pode passar? De fato, 2 forças vão entrar em jogo. As forças de crescimento e as forças de apoptose. Até 21, 28 anos de idade, a gente tem um predomínio de forças de mitose, anabolismo, crescimento. Entre 28 e 35 a gente chega num platô, e a partir dos 35, 42 a gente começa um processo de desgaste em que a apoptose ou morte celular programada é maior. É interessante observar que na manifestação da esclerose lateral amiotrófica, raramente você encontra na infância, praticamente muito raro, raramente você encontra antes dos 42, 49 anos de idade, ou seja, só nessa fase em que começa o processo degenerativo é que predomina a incidência de ela. Pode passar.
Então, a partir de uma estrutura do ectoderma, no ectoderma, que é a linha primitiva, vai se diferenciar todos os tecidos que vão dar origem ao sistema nervoso. Pode passar. Então, a partir da linha primitiva, existe a entrada de células do ectoderma que vão se diferenciar num tecido que vai induzir o ectoderma à sua diferenciação. Pode passar. Esse tecido está representado com essa seta, a notocorda, que vai induzir, próximo, as células do ectoderma a migrarem. Então, a notocorda ela vai induzir a formação desse tubo, que é o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso. O que é muito importante para a gente pensar, em termos de novas pesquisas em esclerose lateral amiotrófica, são essas células daqui, da transição entre o neuroectoderma e o ectoderma superficial. São as células da crista neural que vão dar origem, por exemplo, às células da glia. Pode passar. Então, aqui essas células de transição, há muito pouco tempo foram estudadas com mais profundidade, são as células que vão dar origem ao tecido do sistema nervoso autônomo, melanócitos, várias regiões do corpo, e essas células daqui parece que têm uma importância muito importante nas pesquisas novas de ela, porque o foco estava muito em neurônio, que tem sua origem no tubo neural, mas a crista neural parece que tem um componente muito importante, como eu já vou mostrar. Próximo. Então, esse tecido das costas do ectoderma vai penetrar, pode passar, como já mostrei, pode passar. Vai se fechando o tubo neural, pode ir. Aqui o tubo neural fechado, contendo líquido amniótico no interior, no início, separado do ectoderma. Entre os dois é que se formam as células da crista neural. Pode passar. Aqui o tubo já formado com os axônios, os nervos, pode passar. E as células da crista neural vão migrando para vários tecidos. Pode seguir. Então, em azul, e vão dar origem, na face humana, a derme, aos ossos, aos músculos da face. É um tecido muito estranho esse tecido, porque não é bem nem ectoderma, nem mesoderma, nem endoderma, que seriam os 3 filetos embrionários. É um tecido de transição, que também é chamado mesectoderma, é entre mesoderma e ectoderma. E qual a importância disso? É que todas as células de sustentação do sistema nervoso, assim como o sistema nervoso autônomo, têm sua origem nesse tecido e é fundamental como ação trófica de estimulação, de sobrevivência, de nutrição dos neurônios. Pode seguir. Assim também nos membros, aqui mostrando o broto da formação do braço. A gente tem um tecido de ectoderma que vai dirigir o processo de crescimento do membro. Pode seguir. É um ectoderma que fica só no ápice. Pode seguir. E em todas as regiões onde o tecido nervoso tem que migrar o axônio, apresentam substâncias chamadas neurotropinas, que fazem com que o nervo possa chegar até aquele local. Onde tem neurotropina, estimula esse desenvolvimento. Pode seguir. Estou aqui mostrando a migração de um axônio do sistema nervoso central em direção ao membro superior. Então, mais uma vez, enfatizando que esse tecido da crista neural ele tem uma importância na formação dessas células da glia, inclusive do sistema nervoso periférico. Pode seguir. Então, obviamente esse tema da embriologia toca o tema da célula-tronco, então gostaria de falar poucas palavras. O que são células-tronco? São células indiferenciadas, sem comprometimento de especificação, não tem um comprometimento ainda de diferenciação, mas elas mantêm nichos celulares tanto na vida embrionária como na vida adulta. Ou seja, a todo momento, quando precisamos de regeneração de tecido, a gente, na verdade, usa as células-tronco adultas como forma de geração de uma matriz regenerativa. Pode seguir. Existem 3 níveis de diferenciação das células-tronco. As células totipotentes,
que são da esfera semelhante à mórula, aquela fase totalmente indiferenciada. Existem células-tronco pluripotentes, que já estão no nível de ectoderma, mesoderma ou endoderma, os 3 folhetos que formam todos os tecidos. E depois as células multipotentes, que já são diferenciadas, mas mantêm capacidade de regeneração. Pode seguir? Então, se a gente imaginar o processo de diferenciação como uma árvore, a gente tem aqui o embrião se dividindo, e essa fase bem indiferenciada é a fase da célula totipotente. Nesse nível dos 3 troncos, que originam todos os tecidos, tem as células pluripotentes e aqui em cima as multipotentes. Pode seguir. Hoje o conceito é de que todo o processo de diferenciação celular depende de uma interação entre esses fatores celulares e fatores ambientais, que nós vamos chamar de fatores epigenéticos, que não estão no gene, estão na matriz extracelular. E dentro de um nicho celular epigenético vai havendo o processo, a criação de um microambiente favorável à regeneração ou diferenciação. Por isso que quando se injeta a célula-tronco no sangue de um indivíduo, se ele encontrar um nicho no sistema nervoso que haja fatores promotores de diferenciação, você pode ter regeneração de área nervosa. Pode seguir. Então, esse estudo em células-tronco adultas, multipotentes, ou seja, que geralmente são células sanguíneas, é o que tem sido mais estudado em ela. Onde você tem, ao mesmo tempo, células mesenquimais, sanguíneas, tem células multipotentes e, dentro desse ambiente, fatores de indução de diferenciação. Pode seguir. É muito diferente o comportamento das células-tronco embrionárias das células-tronco adultas. Elas são mais assimétricas, mais diferenciadas, mas têm um potencial de regeneração. Pode seguir. Interessante que células-tronco mesenquimais de medula óssea formam neurônios. A gente sabe que ela pode formar neurônio, assim como músculos e células. Pode seguir. Então, a terapia de célula-tronco para a esclerose lateral amiotrófica ainda é muito mais uma promessa do que eficácia comprovada. Mas eu vou mostrar 2 estudos rapidamente. Esses estudos mostram que existe transdiferenciação de células derivadas da medula óssea e neurônios. Isso foi demonstrado em 2003, em humanos. Pode seguir? Esse estudo de Johnson, injetando dentro do líquido amniótico células sanguíneas, no sentido de buscar diferenciação para as células neuronais, mostrou uma segurança para esses pacientes, mas a eficácia não aconteceu, ou seja, não conseguiu regenerar. Então, esse estudo foi um fracasso. Foi publicado em 2001. Segundo, pode passar. Já o Clement e alguns colegas publicaram na Science que em camundongos quiméricos é quando tem célula humana misturada com célula de outro animal, que foram esses camundongos possuíam a mesma alteração genética da ELA, o SOD, né? E a degeneração do neurônio, ela mostrou que exigia uma mutação do SOD atuando em células não neuronais. Ou seja, precisava haver, para uma regeneração, células da glia interagindo com o neurônio. Ou seja, simplesmente colocando essas células sem essa interação com as células da glia, não aconteceu uma regeneração. Pode seguir. No mesmo ano, a Letícia Mazzani e alguns colaboradores publicaram numa revista específica transfundindo células-troncos autólogas de medula óssea em 7 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, diretamente no nível do tronco da medula espinhal, entre T7 e T9, mostraram que teve poucos efeitos colaterais, apenas uma dor passageira, intercostal, e uma parestesia, uma discinesia desestesia em pernas. Pode passar? Mas o que ela encontrou? Não era o objetivo do estudo avaliar a eficácia de regeneração do tecido nervoso, mas em 4 pacientes houve uma redução da perda muscular progressiva e em 2 pacientes houve aumento de força muscular. Então, esse estudo é um estudo clássico que parece que mostra um caminho de pesquisa.
Eu sei que o Acari particularmente não acredita muito nesse caminho da terapia de célula-tronco, mas eu quis mostrar porque é um caminho que toca a minha área de embriologia e eu acho que tem muitas pesquisas para serem feitas ainda. Pode seguir. O que mudou nesses últimos anos é que o alvo terapêutico não é mais o neurônio. É a interação entre neurônio e motor e células não neuronais. Ou seja, as novas pesquisas todas de regeneração de tecido nervoso, hoje em dia está caindo cada vez mais sobre células da glia e não sobre os neurônios diretamente. Embora a gente saiba que algumas áreas do cérebro conseguem uma regeneração neuronal. Pode seguir? Pode seguir. Agora eu quero entrar nessa outra questão que é mais prática, que é como poder desenvolver vamos dizer assim, uma contribuição das medicinas complementares integrativas na evolução em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Primeiro, uma primeira consideração. O nosso desenvolvimento biológico, ele tem uma fase, como já tinha dito, bem mais anabólica, com um pico de 30 anos de idade de equilíbrio, entre 28 e 35 anos de idade. Praticamente todas as doenças crônico-degenerativas começam a partir dos 35 anos de idade. Praticamente todas. Então, quem aqui está entre 28 e 35, levanta o dedo. Entre 28 e 35. Qual é a mensagem? Aproveitem a vida, porque essa é a fase que você tem maior equilíbrio de regeneração de tecidos e consciência. Porque quando tem antes de 28, você não tem tanta maturidade. Pode seguir. A partir dos 35, a gente começa um processo degenerativo caldo-cranial, ou seja, de baixo para cima. É muito evidente, a partir dos 40 anos, em direção aos 50, vai culminar na mulher com a parada do funcionamento do ovário. Isso vai mudar completamente a biologia do corpo da mulher, que é chamada menopausa. No homem, isso é um pouco mais tardio. Mas esse processo é de baixo para cima. Assim como o desenvolvimento na criança, ele é crânio-caudal, da cabeça aos pés, o processo, vamos dizer assim, de perda de vitalidade é caldo-cranial. Assim também é a evolução de 82% dos pacientes com ela. Começa na parte inferior do corpo. Pode seguir. De 0 a 21, durante esse desenvolvimento crânio-caudal, a gente vai passar por 3 fases muito diferentes. Uma fase eminentemente encefálica, que é a época que o nosso sistema nervoso está sofrendo o processo de mielinização, que é aquela bainha de mielina das células da glia, das células de sustentação, que começam a rodar em volta dos axônios. Isso vai terminar só com 7 anos de idade. Então, num cérebro não mielinizado, reina a fantasia, no nível de consciência da criança. Então, a gente pode dizer que com 7 anos, a gente tem um segundo parto. O primeiro parto é na maternidade, o segundo parto é o parto da mielinização, muda completamente. O terceiro parto é bem importante, é o parto hormonal, que é a puberdade, em que o organismo passa por uma mudança radical de novo. E a gente entra numa fase que a gente pode chamar de Animal Planet, é o adolescente que grita, anda em bandos, morde, vocês sabem o que eu estou falando. Até chegar no momento que ele se apruma, o momento da maioridade, e que aí começa a busca do sentido da vida. Então, esse é um momento muito importante para a gente trabalhar. Porque nesse momento que começa com 20 anos de idade, 21, a busca do sentido da vida, o momento de autoconsciência, é um momento que a gente pode contar com um fator decisivo na evolução de todas as doenças que a gente pode imaginar a partir dos 21 anos, que é o fator chamado resiliência. O que é resiliência? Capacidade de enfrentar os problemas. Hoje está provado que pessoas que têm mais resiliência, quando desenvolvem qualquer doença crônico-degenerativa, inclusive câncer, têm chance de ter uma evolução melhor do que pessoas que têm uma baixa resiliência. Pode seguir. Isso aqui só para mostrar o axônio sendo envolto da mielina. 7 anos de consciência de fantasia até mielinizar. Pode seguir. Não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas ao longo desses 21 anos, a gente vai fazendo todo um desenvolvimento de novas sinapses.
cerebrais, que são muito diferentes, de 0 a 7, 7 a puberdade, e da puberdade até 21. Só que o que é bom nessa história é que depois de 21 anos a gente continua desenvolvendo sinapse. Só que depende muito mais de autoestimulação. Depois de 21 anos de idade, ninguém mais é educável. Você só pode educar uma pessoa até 21 anos. Depois de 21 a gente é autoeducável. Que nem autolimpante, sabe? A gente se torna autoeducável. E é isso que pode desenvolver novas áreas de sinapses cerebrais. Pode seguir. Se a gente olhar no sentido um pouco mais amplo, a gente vai ter até 21 anos predomínio do anabolismo, dos 28 aos 35 esse platô de equilíbrio metabólico, e a partir dos 42 uma degeneração caldo-cranial, em que o catabolismo vai predominar. E com 49 anos a gente começa a ter perda óssea. Pode seguir? Se a gente olhar a distribuição etária da ELA, coincide com essa degeneração caldo-cranial fisiológica, porque 53% dos pacientes que desenvolvem ELA estão entre 50 e 80 anos de idade. Mas quantos minutos? Acabou? Então, perto de mim apareceu o meu superego, que eu não sabia, é o Cronos, então eu vou ter que encerrar com algumas imagens. Pode passar. Só para o final, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, aos 21 anos, a gente deveria ter um equilíbrio em vários níveis, inclusive imunológico. Pode seguir. A capacidade de coerência, de realização, tudo isso manifestação dessa resiliência. Pode seguir. Pode passar. E esse autor foi um dos principais pesquisadores dos indivíduos que não adoecem. Só mostrar as 3 características que a gente tem que desenvolver através dos cuidados com a equipe multidisciplinar, com os pacientes com ela, pode seguir, que são essas 3 características. Essas são as 3 características, eu quero deixar isso como recado e como mensagem principal da minha aula, as 3 características estudadas pelo Aaron Antonovsky nos indivíduos que desenvolvem resiliência, capacidade de enfrentamento às situações, que é compreensibilidade, ou seja, a extensão de que o indivíduo considera ou estrutura seu mundo de forma a torná-lo compreensível, cheio de sentido, ordenado e consistente, ao invés de caótico, aleatório e imprevisível. Significância, esse está no nível da estrutura cognitiva. A segunda está no nível do sentimento. Significância, que é um sentimento profundo de que tudo tem sentido, emocionalmente, e que a vida é plena de envolvimento e de parcerias. E o terceiro, manuseabilidade, que é a extensão de sentimento em que a pessoa tem recurso e luta para enfrentar os problemas. Eu teria mais para falar, mas dentro desse tempo é o que eu posso apresentar hoje. Muito obrigado.